pessoal, tudo bem? Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, de Caraguatatuba, São Paulo. Estamos aqui para mais um encontro, tá? E eu tenho antes que fazer alguns avisos. A nossa casa continua desenvolvendo alguns trabalhos importantes, né? Como o da formação de cestas básicas para as famílias carentes. E se vocês puderem contribuir, nós vamos depois aí estar colocando um telefone da nossa querida irmã Rosângela para vocês fazerem contato com ela. Estamos com o nosso trabalho também de evangelização infantil. Se você tiver interesse, liga para a nossa amiga Soninha, vamos aparecer aqui o telefone dela também. Estamos com os cursos da casa. Quem tiver algum esclarecimento a respeito, vamos colocar também aqui o telefone, o contato do nosso irmão Otacílio. Mas eu tenho uma informação hoje importante para vocês, e bem legal dos avisos. É que a nossa casa, neste mês de setembro de 2021, decidiu-se em voltar os trabalhos presenciais, pouco a pouco. Então, ficou estabelecido que nesse mês nós teremos palestras presenciais lá na casa, de terça e sábado. Terça e sábado, às 20 horas. Com um público reduzido, cumprindo todo o protocolo de higiene e saúde pública, em função da pandemia. O público reduzido pela metade da capacidade do salão, distanciamento, álcool gel. As palestras serão mais rápidas. Então está aí uma notícia legal, Muitas pessoas têm me perguntado se a gente já voltou, quando é que volta. Então estamos voltando. O passe vai ser um passe coletivo até então. Então, que bom, estamos devagarzinho, retomando as nossas atividades. E mesmo com as palestras presenciais, eu decidi por continuar gravando as minhas palestras. Ou seja, a mesma que eu vou apresentar lá, eu gravo aqui em casa e passo para vocês aí no canal nosso do YouTube. Tá legal? Então, independente de como as coisas vão acontecendo, eu tenho esse compromisso de estar com vocês pelo menos uma vez por mês aí, tá? Vamos então nesse momento fazer uma prece inicial. Vamos pedindo ao nosso Pai querido que primeiramente nos dê a sua intuição, nos dê os seus bons fluidos, para que possamos, nesse encontro de hoje, assimilar ao máximo de conhecimento, trocar energias e, acima de tudo, que a gente possa mudar um pouco da nossa conduta e do nosso comportamento. E assim, Pai amado, pedimos vossa permissão para dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, nós vamos estar falando hoje, a bem da verdade, continuando aqueles estudos do livro Rumo Certo, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que foi um grande espírito que ajudou muito o Chico na sua trajetória. E hoje nós vamos tratar do capítulo 33. Como a gente sempre fala, esse livro são capítulos curtos, é uma página. Então, eu vou ler rapidamente para a gente depois refletir alguma coisa. O
O título é Dentre os Obreiros. Vamos lá. Dos obreiros que se fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, conhecerás muitos deles na condição de representantes de faixas diversas da evolução humana. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra, lançando arrojados planos de ação e abandonam o apostolado nos alicerces com receio de sacrifícios. Os que chegam otimistas, louvando as perspectivas do trabalho e deixam a tarefa, assim que lhe observam a complexidade e a extensão. Os que recolheram benefícios da seara e regressam a ela, prometendo auxílio e reconhecimento, mas largam-na, às vezes, de improviso, tão logo se vejam chamados a aprender quanto custa o esforço da sementeira. Os que formulam projetos avançados de renovação sob o pretexto de se atender ao progresso e retiram-se quando observam quanto suor e quanta distância existem sempre entre a teoria e a prática. Os que supõem na gleba um filão de recursos fáceis e fogem dela logo que tomam pessoalmente o peso da charrua de obrigações que lhes compete movimentar. Entretanto, ao lado desses cooperadores, sem dúvidas respeitáveis, mas ainda inabilitados para os compromissos de longa duração, encontrará aqueles, outros, os que conhecem a importância da paz de espírito e não se arredam da empreitada que lhes coube prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçaram. Ainda mesmo quando isso lhe custe o pão amassado com lágrimas, nos testemunhos de fé e abnegação, dia por dia. Forma entre esses que se mostram decididos a pagar o preço da própria ascensão e reconhecerás para logo que o obreiro digno do salário da felicidade e da paz, nos erários da vida eterna, será sempre aquele que caminha para a frente, com a obra no pensamento e no coração, em pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo a serviço do bem de todos até o fim. Mais uma pérola, né? Um texto maravilhoso, muito gostoso. E a gente, para falar, né, sobre obreiros, né? Primeiro, a gente, quando lê esse texto, dá a impressão que o capítulo está falando de obreiros como simplesmente trabalhadores, né, de casas espíritas, né, porque esse é o termo que a gente usa entre nós, voluntários lá, né, ou de outras entidades que usam essa terminologia de obreiros. Mas, a bem da verdade, Emmanuel, ele está se referindo a isso de uma forma geral, né? Obreiros em qualquer segmento, em qualquer contexto que a gente esteja inserido. E aí, se a gente pegar a palavra obreiro, né? O que significa obreiro? Obreiro é um trabalhador, é um operário e que produz algo. É isso. Não é? Nós somos assim, por exemplo, na nossa atividade profissional, lá no nosso trabalho, no nosso emprego, a gente produz algo, ou material, ou produzimos serviços, não é isso? Só que esse texto, né, Emmanuel, está dizendo mais ou menos isso, né, que nós somos operários, que nós estamos produzindo algo, mas o que nós estamos produzindo e que nos chama a atenção é o bem. Ele chama de obreiro aqui o praticante do bem. Olha que legal. Tá? E eu tentei desse texto aqui, que já é resumido, para a gente raciocinar um pouco mais fácil, resumir mais ainda em 5 qualificações de obreiros, 5 tipos de obreiros. Tá? Isso aqui foi a minha ideia. Então, o primeiro obreiro, o primeiro tipo, vamos dizer, seria aquele entusiasmado,
né? O entusiasmado. Depois tem o obreiro, o otimista. Aí eu chamei do terceiro o imediatista, né? E o quarto eu chamei de obreiros reflexivos. E por último, os obreiros úteis e dedicados. Então vamos, né, respeitando o que o texto diz, comentar um pouquinho de cada. Quando a gente fala de obreiros entusiasmados, é aquele que se empolga de início, né? Fica todo motivado para uma determinada tarefa, né? E de repente, quando ele se vê diante da complexidade, né, daquela realização, né, ele acaba desistindo. Logo no início, né? O texto até fala de forma prematura, lá no início. Sabe quando a gente fala assim, fogo de palha? Né? O que é o fogo de palha? Aquele fogo que, né, pegou, mas rapidamente vai embora. Então, é esse obreiro que a gente fala como o primeiro tipo. O segundo tipo, a gente fala dos otimistas, né? O que é o otimista? O otimista é aquela pessoa que vê sempre o lado bom das coisas, não é? E que ótimo, né? Que sejamos otimistas, nós principalmente, que somos espíritas e que temos a convicção, né, da reencarnação, da imortalidade da alma. É importante que a gente tenha essa visão otimista desse processo, né, para a gente poder até viver em paz. Só que a questão, quando a gente fala do otimismo, às vezes a gente pode acabar com uma frustração, né? Então aí eu digo o seguinte, que bom, sejamos otimistas, mas a gente tem que ser aquele otimista consciente, ou seja, eu tenho que ter em mente a minha capacidade de realização, né? O meu tempo de fazer as coisas, o meu discernimento sobre aquela determinada atividade, né? Porque senão eu vou ficar frustrado, né? E vou abandonar também. Olha só, mesmo o otimismo, né? Tem aquela brincadeira, aquela história do copo d'água, né? A gente põe o copo exatamente na metade, o otimista enxerga o copo quase cheio, não é isso? O pessimista, o copo quase vazio. Então é bom, mas a gente tem que ter cuidado, tem que ser esse otimismo com muito pé no chão, com a realidade nossa, da nossa capacidade de realizar as coisas. Aí, o terceiro tipo de obreiro que eu resolvi definir seriam os imediatistas. O que seria esse imediatista? Agora vamos até dar um exemplo da nossa casa espírita, por exemplo. Né? Muitos de nós procuramos, né, a casa por sofrimento, né, pela dor, muitos. Eu, pessoalmente, fui um desses, fui pela dor. Né? E aí, quando a gente vai lá, a gente encontra muito carinho, uma boa recepção, né? A gente começa a encontrar até algumas respostas, encontra um consolo para aquela nossa dor, para aquele nosso sofrimento. Tudo isso acontece. Né? Mas, aí passa um determinado tempo, né? Estou falando da casa espírita porque a pessoa vai lá, frequenta, né? Ficou esse tempo sem ir mais pelas mídias sociais, mas mesmo quando estava presencialmente, a coisa vem melhorando, mas aí a pessoa observa que aquilo não acabou de vez com o sofrimento, com a tristeza, com a dor dela. Aí ela desiste no meio do caminho. Né? Às vezes a pessoa sai de uma casa espírita, vai para uma outra, achando que aquela não é legal, né? Ou até, a depender da religião da pessoa, ela procura outras organizações, né?
mas o fato é que ela quer resolver isso de vez. E é normal, né? A gente quer logo se livrar do nosso sofrimento, não é assim? Ninguém quer ficar com aquilo muito tempo, digerindo aquilo. Só que tem algumas coisas na vida da gente, né, que até para o nosso aprendizado, a gente tem que ter paciência, né, tem que ter tolerância, tem que ter resiliência. E uma coisa importante, tempo. Tempo. Muitas coisas têm que levar um tempo necessário. Só que a gente, com essa visão nossa imediatista, né, a gente não consegue ver a longo prazo, a gente quer a solução logo daquilo, aí a gente acaba desistindo de ser um obreiro. E lá no meio do caminho, tá? O quarto tipo de obreiro, esse eu tive até uma dificuldade para classificar em uma só palavra, né? Mas, seguindo o texto, eu achei a palavra reflexivo. O que é reflexivo? Reflexivo é aquele obreiro que tem até conhecimento de causa, já estudou muito as causas, já pesquisou bastante, né? Voltando ao caso da casa espírita, por exemplo, é aquela pessoa que foi, né, frequenta, faz os cursos, estuda muito, bastante, né? Sabe aquela pessoa que reflete, mas só reflete, vive refletindo, né? E o texto fala que você tem que ir para a prática, né? E a gente se lembra muito daquele dito popular, a gente fala assim que a teoria na prática é outra, né? Eu não concordo, não é bem, eu penso que não seja bem dessa forma. Eu gosto de dizer o seguinte, que a teoria, ela se complementa com a prática. Não é assim? Na casa espírita, é no nosso trabalho, né? A gente se capacita profissionalmente, só que quando você vai executar, aquilo ali te ajuda. Eu falo de novo da casa espírita, porque nós que participamos dos trabalhos, por exemplo, dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, né? Cada um de nós temos uma característica mediúnica. Todos nós somos médiums, né? Se alguém falar para você, você não é médium, todos nós somos. Cada um tem uma característica mediúnica. Tem aquele de ouvir os espíritos, de ver os espíritos. E tem aquele que não ouve, não fala, mas ele tem a sensibilidade de conversar, de fazer abordagem, né? Eu, por exemplo, tenho essa característica mediúnica. E depois de estudar bastante e depois ir para a prática, eu observei que isso ajuda muito essa teoria, né, do estudo da doutrina de Allan Kardec, da codificação, quando você vai fazer esses trabalhos, porque aí você entende o que está acontecendo com aquele espírito. E mesmo que você não esteja nesse trabalho mediúnico, você começa a entender melhor como o seu espírito reage diante das situações, né? Então, o reflexivo, repito, a gente é importante, né? A gente tem que ficar meditando, refletindo, mas tem que praticar, né? Quando ser chamado, quando ser convocado, quando ser convidado ao trabalho, porque senão a gente vai ficar sempre refletindo a vida inteira. A quinta e última categoria que eu, assim, né, defini, eu chamei de obreiros úteis e dedicados. Esse, inclusive, eu não consegui fazer numa palavra só. Mas, pelo título, até você já vai deduzindo, né? Por que úteis e dedicados? Útil, porque você está prestando um trabalho,
você está ajudando, né? Seja onde for, na casa espírita, na sua igreja, na família, na comunidade, né? O seu trabalho está tendo serventia, né, para uma coletividade. Né? Você está sendo útil com a prática do bem. E por que dedicados? Porque você está abrindo o seu coração, você está doando aquilo que você tem de melhor. Você doa muita coisa. Né? Você doa o seu tempo, que muitas vezes para você fazer um trabalho desse com dedicação, você tem que abrir mão, né, do convívio com seus entes queridos. Né? Alguma coisa você vai cedendo da sua vida, para que você possa efetivamente se entregar, se dedicar. Não é? Então, meus queridos e minhas queridas, nós todos sempre temos um trabalho a oferecer. Como falei do texto, não é específico de uma casa espírita, é de qualquer segmento. Nós sempre temos um trabalho a ser oferecido, por menor que seja. Porque às vezes a gente acha que o que eu tenho para contribuir é tão pequeno, é tão pouca coisa, né, que não vai nem... Vai ajudar, sim, vai ajudar muito, vai ajudar, às vezes com a somatória desses poucos, né, que você acha que é pouco, o que você está oferecendo. Né? Mas é aquilo que você tem condições. Né? E quando a gente fala de trabalho, voltando ao exemplo do nosso emprego, da nossa atividade profissional, né? Por mais sozinho que você trabalhe, né? De repente você trabalha numa sala, num galpão sozinho, em algum momento você vai estar interagindo com uma ou mais pessoas. Não é um fato? Você vai estar sempre se relacionando com alguém. E toda vez que a gente está interagindo com uma pessoa ou mais, a gente vai observar que essa pessoa ou as outras, ou seja, cada uma dessas outras pessoas, são pessoas diferentes. Diferente entre elas e diferente de mim, principalmente. Né? Porque cada uma delas vai ter, como já disse no início, a sua capacidade de realização, capacidade de aprendizado. Cada uma vai ter o seu time para fazer as coisas. Só que lá no nosso trabalho, me corrija se eu estiver errado, né? Só aconteceu comigo. Às vezes a gente encontra alguém, observa, né, um colega de trabalho e fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão lerda, aquela pessoa custa para aprender, nossa, ela produz tão pouco. Porque a gente quer que aquela pessoa faça as coisas da forma que eu faço. A gente quer que aquelas pessoas realizem numa velocidade que eu tenho condições. Mas isso, eu estou falando isso porque é tão importante a gente respeitar, né, essas habilidades, porque é o seguinte, cada uma das pessoas, ela tem as suas habilidades mais desenvolvidas ou não. Cada uma dessas pessoas tem os seus vícios e tem as suas virtudes. E se a gente não respeitar, né, essas diferenças de cada um, nós vamos estando, assim dizer, deixando de valorizar aquele obreiro. E a pessoa que está do outro lado, ela se sente assim. Né? Você já deve ter se sentido assim, menosprezado por um comentário, por uma observação dessa. Aí você fala, poxa, o que eu tenho realmente é pouquíssimo para ajudar. Então é importante que a gente respeite, né, a capacidade de cada um. Porque, como já disse, todos nós somos obreiros e todos nós temos que oferecer alguma coisa, né, nesse mundo. Né? E já praticamente encerrando o nosso bate-papo,
Quando a gente fala do obreiro, né, da dedicação, do esforço, do trabalho, da coisa a longo prazo, né, eu me lembro assim de um jardim. Né? Vamos falar assim de um jardim, porque aqui na minha casa eu sempre tive a vontade de olhar aqui da janela da minha sala e ver flores no nível assim. Né? Aí o que eu fiz? Coloquei umas prateleiras e a minha esposa plantou várias flores. Deve ter uns quase 30 vasos ali. Só que, para você poder, né, contemplar a beleza dessas flores, desse jardim, você tem que sujar as suas mãos, né, mexer com a terra, você tem que cuidar, né, das ervas daninhas, das pragas, dos fungos. Você tem que levar água, porque ela não, né? Você tem que fazer tudo isso debaixo do sol, às vezes debaixo da chuva, com vento, com frio, com calor. Você tem que se dedicar. E nem sempre aquilo ali vai de imediato. Né? Você cuida daquilo ali para daqui a alguns meses aparecer algumas flores. E tem flor que ela, né, quem sabe disso vai entender. Ela tem pouca duração, ela tem aquela belezura, etc. Depois acaba, você acha até que morreu, mas não. Tá? Então, essa visão também de longo prazo. Por isso que eu dei o exemplo do jardim. Então, meus queridos, que sejamos efetivamente obreiros úteis e dedicados. Né? Que a gente tenha lá o entusiasmo, né? Ótimo, que a gente tenha a visão otimista, né? Que a gente passa por todas essas fases, né? Que a gente consiga entender que os resultados vão a médio e a longo prazo, não é? E que a gente saia só da nossa reflexão e vá para a prática. Tá legal? É isso aí. A gente encerra por enquanto aqui. Vamos terminar com uma prece. Vamos então, nesse momento, Pai querido, agradecer esse tema que nos foi sugerido para o dia de hoje, para que cada um de nós possamos nos tornar obreiros efetivos, né? Obreiros na nossa família, né? Cultivando, plantando o amor, obreiros na nossa comunidade, sendo solidários na prática do bem com os mais carentes, que sejamos obreiros na nossa atividade profissional, na nossa casa espírita, no nosso tempo sagrado, seja qual for a que estivermos frequentando. E assim, Pai amado, pedimos a vossa permissão para encerrarmos temporariamente esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Ti e graças a Jesus. Amém. Gente, obrigado pelo encontro, obrigado pela paciência, um beijo no coração e até o nosso próximo evento. Tchau!